Você acredita em poder absoluto? Já imaginou sentir uma força que corrompe até a alma de um herói? Ele provou desse poder e quase perdeu tudo. O amor foi sua âncora, mas a escuridão ameaçava engolir ambos. De Nova York ao cosmos, uma jornada épica de tentação, transformação e batalhas que abalaram o universo. Quer descobrir como Peter Parker lutou contra seus demônios internos e ameaças cósmicas inimagináveis? Então, não perca este vídeo. Sua mente será expandida e sua visão sobre o Homem-Aranha nunca mais será a mesma. Aperte o play e prepare-se para uma aventura inesquecível. Desde sua estreia nas páginas de Amazing Fantasy número 15, pelas mentes visionárias de Stan Lee e Steve Ditko, Peter Parker sempre personificou a luta entre o bem e o mal, a fragilidade humana confrontando responsabilidades sobre-humanas. Mas o universo, em sua infinita tapeçaria de mistérios, reservava para o nosso amigável Homem-Aranha da vizinhança provações que transcenderiam os arranha-céus de Nova York e o levariam aos confins do espaço. Imagine um poder alienígena, uma simbiose sombria capaz de amplificar suas habilidades a níveis nunca antes vistos, mas com um preço: a lenta corrosão de sua moralidade, a sombra da agressividade obscurecendo a luz do heroísmo. Um prenúncio de uma transformação que testaria os limites de Peter Parker como homem e como herói. E no centro dessa turbulência, um laço de amor se fortalecia. A beleza radiante de Mary Jane Watson oferecendo um contraponto à crescente escuridão que envolvia Peter. Mas será que o amor seria forte o suficiente para resistir à influência corruptora do simbionte? Como a ousadia inicial se transformaria em possessividade e a paixão daria lugar à frieza? Prepare-se para desvendar os segredos de uma fase sombria e épica na vida do Homem-Aranha, onde o pessoal e o cósmico se entrelaçam em uma narrativa de tirar o fôlego. Mergulhe conosco nesta jornada e descubra o valor ético e moral escondido nas teias desta incrível história. Se você já está sentindo a teia da curiosidade te prender, como o Homem-Aranha em ação, então não hesite. Deixe sua teia de likes se conectar à nossa e inscreva-se no canal para não perder nenhuma aventura aracnídea e descobrir as valiosas lições que as histórias em quadrinhos têm a nos ensinar. O peso da tragédia original de Peter Parker sempre pairou sobre ele, um lembrete constante sussurrado pelo mantra: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas o universo, implacável em sua vastidão, estava prestes a redefinir a própria escala desse poder. Das sombras interestelares, como um cometa negro rasgando o tecido da realidade, surgiu o simbionte. Essa entidade alienígena pulsante, faminta por uma ligação, abateu-se sobre a vida de Peter como uma maré de breu engolindo a luz, obscurecendo o brilho de sua identidade heróica e escancarando as portas há muito trancadas de sua psique. Curiosamente, essa criatura sombria, que tanto atormentaria o Homem-Aranha, nasceu nas páginas de The Amazing Spider-Man número 252, maio de 1984, fruto da mente criativa de Jim Shooter, Mike Zeck e Ron Frenz. A ideia original para o traje negro, no entanto, veio de um fã. Naquela manhã ensolarada, Mary Jane Watson irradiava uma beleza que parecia desafiar a própria luz. Seus cabelos ruivos, soltos e ondulados, emolduravam um rosto de traços delicados e expressivos, onde os lábios carnudos esboçavam um sorriso convidativo. Seus olhos verdes, esmeraldas cintilantes, brilhavam com uma vivacidade contagiante enquanto ela caminhava ao lado de Peter pelo Central Park. Ele, absorto em seus pensamentos, mal notava os olhares de admiração que ela atraía até que a mão macia de Mary Jane segurou a sua, um toque leve que o trouxe de volta à realidade. No que tanto pensa meu herói? Sua voz era um sussurro melodioso, capaz de despertar arrepios suaves em sua espinha. Peter sorriu, apertando a mão dela. Havia uma ternura crescente entre eles, um reconhecimento silencioso da profundidade de seus sentimentos.
A chegada do simbionte alterou essa dinâmica de maneiras inesperadas. A princípio, a fusão foi uma sinfonia de poder recém-descoberto. O simbionte não era uma veste, mas uma extensão viva, pulsante, de seu próprio ser. Seus músculos se retesaram com uma força inaudita, capaz de amassar aço como papel. Saltos o impulsionavam a alturas vertiginosas, desafiando a própria gravidade. E de seus pulsos, não mais cartuchos mecânicos, mas filamentos negros e viscosos jorravam, teias orgânicas que se agarravam às paredes com uma tenacidade predatória, chicoteando o ar com precisão letal. Um traje negro, elegante e sinistro, brotava de sua pele sob comando mental, um escudo vivo que absorvia golpes com um estalar silencioso. Peter sentia-se invencível, uma sombra veloz e implacável dançando entre os arranha-céus de Nova York. Era a sua própria evolução forçada, uma armadura simbiótica que não apenas o protegia, mas parecia sussurrar segredos de um poder ilimitado. Essa nova ousadia se refletia em sua interação com Mary Jane. Peter se tornara mais confiante, seus movimentos mais decididos, seu olhar mais intenso. Em um de seus encontros no terraço de um prédio, sob a luz bruxuleante das estrelas, ele a puxou para perto, a força em seus braços surpreendendo-a levemente. O tecido negro de seu traje roçava suavemente contra a pele delicada do braço dela, uma eletricidade sutil percorrendo ambos. Os olhos de Peter, antes tímidos, agora a fitavam com uma possessividade crescente, um desejo silencioso que incendiava o ar entre eles. Mary Jane, por sua vez, respondia com um misto de excitação e apreensão, sentindo a mudança sutil, mas inegável, no homem que amava. Seus dedos finos roçaram a máscara negra, traçando as linhas fortes de seu rosto, enquanto ele inclinava a cabeça, seus lábios roçando os dela em um prelúdio hesitante. Mas a sinfonia logo se tornou uma cacofonia sombria. A influência alienígena escorria por suas veias como veneno lento, turvando seu julgamento, inflamando sua raiva. Um sorriso selvagem crispava seus lábios com mais frequência. Seus punhos cerravam com uma impaciência brutal. As palavras afetuosas de seus entes queridos ecoavam distantes, abafadas pelo rugido crescente de sua própria impetuosidade. A simbiose era uma teia invisível que o envolvia, sufocando sua bondade, corroendo sua moral. Era a velha canção da tentação, o brilho ofuscante de um poder sem freios, sussurrando a promessa de eficácia a qualquer custo. Como um anel caindo na posse de um hobbit, o simbionte oferecia uma liberdade perigosa, onde os laços da ética se afrouxavam em nome de uma força avassaladora. A beleza de Mary Jane, antes um farol em sua vida, passou a ser vista através de uma lente distorcida. Em vez de admiração e carinho, Peter sentia uma impaciência crescente com o que ele considerava suas distrações. Em um jantar, a luz suave da vela realçava a curva elegante de seu pescoço e o brilho sutil de seus brincos, mas Peter mal a notava, absorto em seus próprios pensamentos sombrios. Quando ela tentou compartilhar seus sonhos e preocupações, ele a interrompeu bruscamente, sua voz carregada de uma irritabilidade que a fez recuar, a vivacidade de seus olhos momentaneamente obscurecida por uma sombra de tristeza. O toque antes carinhoso de Peter se tornara possessivo, quase rude, como se ele a visse como uma extensão de seu próprio domínio. O estalo da ruptura foi um grito silencioso na alma de Peter. Ele se via no reflexo de uma janela escura, um rosto distorcido pela fúria, os olhos faiscando com uma possessão que não era sua. A compreensão o atingiu como um raio. Ele estava se perdendo nas sombras daquele abraço simbiótico. A separação foi uma batalha visceral. Tentáculos negros chicoteavam o ar, agarrando-se a ele com uma força desesperada, enquanto Peter gritava, contorcendo-se, lutando para arrancar aquela segunda pele que se fundira à sua carne. Foi uma agonia lancinante, a rejeição de uma parte de si que se tornara parasita. O simbionte, uivando de fúria e abandono, foi lançado para longe, esvaindo-se nas sombras da noite. Mas a escuridão não desapareceu.
ela encontrou um novo receptáculo em Ed Brock, um jornalista consumido pela amargura, seus dedos crispados em punho cerrado contra o nome de Peter Parker, a fonte de sua ruína. O nascimento de Venom foi um cataclismo. Das sombras, rastejou uma figura colossal, um pesadelo em preto e branco, presas afiadas como navalhas gotejando ódio, olhos brancos e vazios fixos em sua presa. Venom não era um mero vilão. Era o eco sombrio de Peter, seus poderes amplificados por uma fúria vingativa, distorcidos em uma caricatura monstruosa. Sua primeira aparição completa foi em The Amazing Spider-Man número 300, maio de 1988, cortesia de David Michelinie e Todd McFarlane. A saga Maximum Carnage, nos anos 90, é sem dúvida um dos arcos mais icônicos de Venom, mostrando sua natureza caótica e destrutiva em aliança com o psicótico Carnage. Teias negras e espessas jorravam de seus pulsos com força bruta, esmagando o concreto ao invés de apenas prendê-lo. A cada confronto, o chão tremia, os prédios balançavam, e o ar se carregava da tensão visceral entre o herói e seu reflexo corrompido, um duelo que ecoava dilemas morais e existenciais profundos. E esse embate visceral, essa dança perigosa com as sombras de si mesmo, foi apenas o prelúdio. O palco da vida de Peter Parker estava prestes a se expandir para além da atmosfera terrestre, para os reinos inexplorados do cosmos. O Homem-Aranha, o protetor das ruas de Nova York, seria lançado em meio a conflitos cósmicos de proporções inimagináveis. Sua gênese, lá em Amazing Fantasy número 15, agosto de 1962, pelas mentes brilhantes de Stan Lee e Steve Ditko, nunca prenunciou tais viagens interestelares. A inspiração para o herói aracnídeo veio de uma combinação inusitada: a fascinação de Lee por moscas trepando paredes e a necessidade de um herói adolescente com problemas cotidianos. Ele se viu no turbilhão das guerras secretas, um choque titânico de heróis e vilões arrancados de seus mundos e arremessados em um planeta de batalha alienígena. Em suas incursões pelo vazio sideral, Peter se encontrou diante de entidades cósmicas cujo poder ofuscava qualquer ameaça terrestre. O Beyonder, com sua aura de onipotência, manipulava a realidade com um aceno de mão. As frotas Kree, uma raça alienígena militarista com uma longa história de conflitos intergalácticos, sua primeira aparição foi em Fantastic Four número 65, de 1967, criada por Stan Lee e Jack Kirby. Com suas naves de guerra imponentes, cruzavam o éter em busca de conquista. E até mesmo a silhueta colossal de Galactus, o Devorador de Mundos, nascido em Fantastic Four números 48 a 50, em 1966, também da parceria Lee-Kirby, inspirado no medo da destruição atômica e com uma fome cósmica insaciável, pairava ameaçadoramente no horizonte, anunciando a aniquilação de planetas inteiros. Em meio a esse balé cósmico de poder e destruição, Peter se sentia minúsculo, uma formiga diante de um gigante. Mas sua determinação inabalável, sua recusa em ceder ao desespero, brilhavam como uma pequena chama na escuridão infinita. Enfrentar horrores cósmicos não o desumanizava. Pelo contrário, forjava em seu coração uma resiliência indomável, uma bússola moral que apontava sempre para a luz, mesmo na vastidão indiferente do universo. E assim como o palco de suas aventuras se expandia, seus próprios poderes evoluíam em resposta aos desafios crescentes. Seu sentido aranha se tornava uma sinfonia de percepção, alertando-o de perigos invisíveis com frações de segundo de antecedência. Sua força bruta aumentava, permitindo-lhe erguer destroços colossais e enfrentar seres de força sobre-humana. Sua resistência se tornava lendária, absorvendo golpes que esmagariam um homem comum. E em momentos de crise, uma capacidade de cura acelerada o restaurava de ferimentos que seriam fatais. Sua mente brilhante também se tornava uma arma, concebendo dispositivos tecnológicos que complementavam suas habilidades naturais. Lançadores de teia aprimorados, bombas de teia adesivas,
rastreadores microscópicos, um arsenal engenhoso nascido da necessidade. Seus trajes se tornavam reflexos visuais dessa metamorfose constante. O uniforme negro do simbionte foi apenas o primeiro vislumbre de uma nova era. O elegante traje de ferro, presente de Tony Stark, cuja primeira aparição foi em Tales of Suspense número 39, em 1963, criado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby, inspirado no arquétipo do bilionário excêntrico e inventor, brilhava com tecnologia de ponta, repulsores de energia crepitando em suas luvas, múltiplos apêndices mecânicos se estendendo de suas costas como membros de um aracnídeo metálico. O traje furtivo, um manto de sombras tecnológicas, o tornava invisível a olho nu, permitindo incursões silenciosas em território inimigo. E então, o ápice, o traje cósmico, imbuído de energias celestiais, sua máscara brilhando com o poder das estrelas, concedendo-lhe a capacidade de voar pelo vácuo e manipular forças cósmicas. Cada traje não era apenas uma vestimenta, mas uma declaração visual, um testemunho silencioso de sua jornada, de sua vulnerabilidade à agressividade, da estratégia à transcendência. Essa metamorfose visual e funcional era a própria essência do Homem-Aranha. A adaptabilidade personificada diante de um universo em fluxo constante. Ele não era um herói estático, preso a um único molde. Ele evoluía porque seu mundo exigia essa evolução. Suas roupas contavam histórias silenciosas de amadurecimento e resiliência, as cores e texturas narrando suas escolhas e os poderes embutidos refletindo as provações enfrentadas. Essa complexidade o tornava não apenas um herói com o qual se podia identificar, mas um ser humano profundamente real em meio ao extraordinário. Assim, a teia de Peter Parker se expandia, não apenas alcançando novos limites físicos, mas tecendo intrincadas conexões entre o pessoal e o cósmico, o heróico e o trágico, o humano e o além. O capítulo dos novos poderes e ameaças cósmicas não era apenas um festival de confrontos espetaculares, mas a saga de um jovem de coração puro navegando pela vertiginosa expansão de seu universo. O simbionte, Venom, as batalhas nas estrelas e os trajes transformadores eram fios de uma tapeçaria maior. A história do crescimento pessoal forjado no caos, da persistência ética em face da tentação e da eterna busca por equilibrar responsabilidade e poder em um universo que jamais cessaria de se expandir. A saga do simbionte e as incursões cósmicas do Homem-Aranha nos oferecem uma rica tapeçaria de dilemas éticos e morais, especialmente à luz dos princípios judaico-cristãos. A tentação do poder fácil e absoluto, personificada pelo simbionte, ecoa a história bíblica da queda, onde a busca por algo proibido leva à perdição. Vemos em Peter a luta constante entre o desejo de eficácia a qualquer custo e a manutenção de seus valores fundamentais de justiça e responsabilidade. Sua relação com Mary Jane, inicialmente intensificada pela ousadia do simbionte, revela como a influência negativa pode distorcer até mesmo os laços mais profundos, transformando o amor em possessividade e a admiração em negligência. Isso nos lembra da importância de cultivar relacionamentos saudáveis baseados no respeito mútuo e na consideração, evitando que a busca por poder ou gratificação pessoal obscureça o valor do outro. As ameaças cósmicas, por sua vez, confrontam Peter com a sua pequenez diante da vastidão do universo e do poder de entidades cósmicas. No entanto, sua resiliência e sua recusa em ceder ao desespero refletem a importância da fé e da perseverança diante de desafios aparentemente insuperáveis. Sua bússola moral, forjada na tragédia e guiada por um senso inabalável de justiça, serve como um farol na escuridão cósmica, lembrando-nos que mesmo a menor das chamas pode brilhar intensamente na adversidade. Assim como Peter aprendeu com seus erros ao sucumbir à influência do simbionte, nós também podemos extrair uma lição valiosa para o nosso desenvolvimento pessoal. Esteja atento às influências em sua vida.
Nem todo poder ou oportunidade que surge é benéfico a longo prazo. Avalie cuidadosamente as consequências de suas escolhas e cerque-se de pessoas que o elevem e o inspirem a ser uma versão melhor de si mesmo. A verdadeira força reside em manter a integridade e os valores, mesmo quando a tentação de atalhos ou ganhos rápidos se apresentar. E aí, sentiu o poder e a emoção dessa jornada cósmica e pessoal do Homem-Aranha? Se essa análise te fez repensar os limites do heroísmo e as complexidades da natureza humana, então sua missão está apenas começando. Não deixe essa teia de conhecimento se desfazer. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas explorações profundas no universo das histórias em quadrinhos. Seu like e seu comentário são o nosso combustível para continuar desvendando os tesouros éticos, morais e intelectuais que essas narrativas incríveis têm a nos oferecer. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a espalhar essa teia de aprendizado. Explore outros vídeos do nosso canal e mergulhe em mais histórias fascinantes que vão expandir sua mente e tocar seu coração. O universo das histórias em quadrinhos aguarda você. Clique, assista e descubra o poder transformador dessas páginas.